Caráter moral, segundo Aristóteles, expressa um modo de ser, uma atitude psíquica, aquilo que o homem traz dentro de si na sua relação consigo, com o outro e com o mundo. Indica as disposições do ser humano perante a vida. Ser ético é muito mais do que um problema de costumes, de normas práticas. Supõe a boa conduta das ações, a felicidade pela ação feita e o prêmio ou a beatitude da alegria, da auto-aprovação diante do bem feito, no dizer de Aristóteles. Portanto, para viver em sociedade, não pode-se viver ao sabor das paixões. É preciso uma conduta moral. O Código de Ética tem por objetivo apresentar princípios que uma sociedade deverá ter como referências para suas ações, e os mesmos princípios serão usados para avaliar e julgar as ações dessa sociedade. E dando continuidade ao Código de Ética do Psicólogo, iremos apresentar o artigo 15 e 16. Artigo 15. Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino de seus arquivos confidenciais. Artigo 16. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias. Mediante o artigo 15 e o artigo 16, nós realizamos uma pequena pesquisa com alguns psicólogos, dentre eles até os próprios professores da Faculdade de Psicologia. E o que nós constatamos é que a maioria desses profissionais, eles de fato, quando interrompem um trabalho com um paciente, eles zelam por esse documento, então eles montam uma pasta e arquivam essa pasta, com todos os dados a respeito do tratamento. Esse documento, ele fica guardado por prazo indeterminado, até porque em algum momento esses documentos eles podem ser solicitados por outro profissional que vai assumir o tratamento, e aí nesse caso o psicólogo ele faz uma carta especificando os principais pontos do tratamento e encaminha para o novo profissional. Mas a pasta em si, com todos os documentos daquele período em que o paciente passou pelo consultório, continua arquivado como documentos confidenciais. E o psicólogo, ele nunca elimina esses arquivos, ele toma muito cuidado com esses arquivos porque é sigiloso. Quanto ao que é falado no parágrafo 2º do artigo 15, os psicólogos normalmente reportam ao Conselho Regional de Psicologia quando o assunto é de extrema criticidade. Por exemplo, quando há um risco de suicídio, é reportado para o Conselho Regional. Mas quando eles extinguem um tratamento de psicologia com um paciente, eles não usam essa prática de reportar ao conselho. Eles só fazem isso quando o tema é crítico ou ele tem algum risco de vida. Artigo 16-A. Avaliará os riscos envolvidos tanto pelos procedimentos como pela divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidas. O artigo 16-A do Código de Ética do Psicólogo fala a respeito de como o profissional deve agir ao realizar pesquisas e estudos voltados às áreas da ciência e do conhecimento. Sendo assim, o profissional deve avaliar todos os riscos e consequências que os estudos e pesquisas podem gerar, sempre com o objetivo de proteger a pessoa ou organização envolvida. Isso nos mostra um pouco da bioética,
na qual tem como um dos princípios a não maleficência do indivíduo e a privacidade do mesmo. Artigo 16b. Garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos, mediante consentimento livre e esclarecido, salvo nas situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios deste Código. Buscando, assim, sempre expressar uma concepção de homem e da sociedade que determina a direção das relações entre os indivíduos, com o princípio e a norma que se pauta pelo respeito ao sujeito humano e seus direitos fundamentais, por constituir a expressão de valores universais, tais como os constantes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 16-C. Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo interesse manifesto destes. Segundo o artigo 16-D, o psicólogo garante o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados das pesquisas ou estudos, após seu encerramento, sempre que desejarem,